Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, meus queridos discípulos de Cristo. E aí, como está a caminhada? Vamos lá, hein? Vamos caminhar para o alvo, vamos continuar alimentando a nossa alma, vamos continuar alimentando o nosso espírito para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o segundo pilar da fé, o segundo pilar que deixa aquela fé inabalável. Semana passada nós falamos sobre o primeiro pilar, que é a autoridade, e hoje nós vamos falar sobre o segundo pilar, que é a fé. Lembrando que quem tem esses dois pilares na sua vida, esses dois fundamentos na sua vida, a sua fé jamais será abalada. Jamais você será vítima, jamais você vai entrar em estado de mornidão, jamais você será uma vítima do inimigo, jamais você vai ter sua fé desintegrada. Pelo contrário, você vai caminhar cada dia mais alto nas escadas da fé. Lembrando que o nosso canal ele tem características especiais e diferentes, porque ele foi criado lá nos céus e Deus colocou no meu coração esse desejo de compartilhar com os meus irmãos aquilo que eu tenho aprendido e vivido nos últimos 30 anos. Foi quando eu me converti no dia 1º de janeiro de 1994 e completa-se então 30 anos este ano da minha conversão ao Senhor Jesus, e Deus colocou em meu coração para eu transmitir para os meus irmãos fundamentos bíblicos para que a pessoa se torne um verdadeiro discípulo de Cristo e receba as bênçãos nessa vida e na vida futura, na vida vindoura, na cidade celestial. Como fazemos em todos os vídeos, vamos iniciar fazendo uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos para falar da Tua Palavra. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor nos revele a Sua Palavra e que o Senhor abençoe aos meus irmãos, que o Senhor derrame da Sua graça, que o Senhor encontre uns corações contritos, corações preparados para ouvir a Tua Palavra e que eles cresçam na graça e no conhecimento do Teu nome. Muito bem. O primeiro vídeo desta série de 2, nós falamos sobre a autoridade, que é o primeiro pilar, a autoridade. Hoje nós vamos falar sobre a fé. Nosso estudo é totalmente fundamentado na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, e o texto encontra-se em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler o versículo de número 1 e depois o versículo de número 6. Versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você quer agradar a Deus? Quer mesmo? Você tem desejo de agradar a Deus? Tem mesmo? É para valer? Tem mesmo? Se você tiver, então, vem comigo no versículo de número 6. Olha aqui que diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, nós vemos dois princípios muito interessantes aqui. Primeiro, sem fé é impossível eu agradar a Deus. É impossível. E como é que faz para ter fé, irmão Reinaldo? Pastor Reinaldo, como é que faz para ter fé? Tem algum supermercado aí que vende fé? Vai lá na farmácia, dá um pouco de fé. Ah, já sei, vamos ficar no Instagram, vamos ficar aqui nas redes sociais que eu vou ter bastante fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa escritura está lá em Romanos. Então, como que eu aumento a minha fé? Meditando na palavra de Deus, para que eu não seja uma nuvem sem água, para lá e para cá, para lá e para cá não,
para que eu seja um crente constante, consistente, uma pessoa que a cada passo vai descobrindo os mistérios de Jesus Cristo e crescendo na graça e no conhecimento do seu nome. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é galardoador. Olha só o que diz o versículo. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardão, recompensa. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Meus irmãos, isso eu posso falar com certeza. Tantas bênçãos que o Senhor, por sua bondade, me deu, espirituais, materiais. Por sua bondade, eu nunca tive preguiça de buscá-lo. Busque o Senhor Jesus e Ele dará todos os desejos do seu coração, aqueles que estão de acordo com sua palavra. Mais um texto para falar de fé. Vamos lá em Mateus, capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste assim a erva que está no campo, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, e o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Aqui vem o versículo chave, hein? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quantas pessoas se perdem na fé cristã, meus irmãos, olhando para essas coisas, fazendo maus negócios, sendo infiéis nos contratos, não tendo palavra, começa um negócio e não termina, não entrega, não faz a coisa da forma que tem que ser feita. Pessoas que têm duas palavras. Quantas pessoas se perdem na fé, querendo ter riquezas ilicitamente, querendo ganhar dinheiro ilicitamente? Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu te garanto. Sabe por quê? Porque está na palavra de Deus. Mais um texto. Está lá em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo de número 6 e o versículo de número 7 e o de número 8, que diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma a outra parte. Então, se nós vamos pedir algo a Deus, nós temos que pedir com fé, não duvidando. Peça algo grande para Deus, mas peça com fé. Não duvida no seu coração e vai ser concedida. Ó, versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem que é duvidoso. Não sei se o Senhor vai me dar, se Deus quiser. Não, Deus quer. Ele quer o melhor para você. Você que tem que estar conectado com o Senhor Jesus, conectado com o Espírito Santo,
para saber realmente o que é que Deus quer para a sua vida. E olha o versículo 8, muito forte o versículo 8. O homem de coração dobre, coração dividido, o homem de coração dividido, dúbio, dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Inconstante em todos os seus caminhos. Então, queridos, nós precisamos ser firmes e constantes na palavra do Senhor. Como é que nós vamos ter fé? Lendo a palavra, orando, jejuando, buscando ao Senhor. A nossa fé vai ser firme. Tá bom? E para nós concluirmos então esse estudo, o segundo pilar da verdadeira fé cristã é constituída de dois pilares. O primeiro pilar é a autoridade. Se eu ultrapassar, não obedecer à autoridade, Deus não vai me abençoar. Eu vou trazer maldição para o meu lar, vou trazer maldição para a minha vida. E se eu não tiver fé, eu vou ser o crente esteira. Vocês conhecem o crente esteira? Anda e não sai de lugar. Soa, cansa, fadiga, mas não sai do lugar. Vamos lá para Mateus 17 para nós concluirmos. Versículo 17 diz assim: E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei-vos comigo, trazei-mo até aqui. É sobre um demônio, né? Que os discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus pega e fala essa palavra aí para ele, essa palavra forte: geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando? Até quando eu vou ter que suportar vocês? E aí depois eles vai lá no particular e fala assim: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio, Senhor? E aí Jesus dá a receita, hein? Tá aqui, ó, no versículo 21. Esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Por isso que eu sempre digo para vocês: o verdadeiro cristão tem que ter vida de oração, tem que ter tempo com Deus, tem que gastar tempo com Deus, tem que, quanto mais melhor, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo máximo que você conseguir ficar em oração e em jejum com Deus, as portas do céu vai se abrir para você. Jesus falou, ó, vocês não conseguiram expulsar esse demônio porque essa casta só sai com oração e com jejum. O que ele está querendo nos dizer com isso? Que tem demônios que são mais fortes que outros. Tem demônios que saem sem oração e jejum. Eu já vi pessoas passar vergonha com demônio. Cristão passar vergonha com demônio. Irmãos, não sejamos nuvens sem águas, levada para lá e para cá. Não precisa querer ficar procurando outra igreja, outro ministério, outro pastor. Procura no seu coraçãozinho aí e vê o tanto que você está orando a Deus, tanto que você está buscando a Ele, o tanto que você está lendo essa palavra preciosa. Eu já perdi as contas já de quantas vezes eu li essa palavra. Mesmo que eu lembrasse, eu não ia te falar, para não querer me engrandecer. Eu sei quando foi a última vez que eu contei. Isso eu sei. Leia a palavra, medita na palavra de Deus, ora, jejua, e aí então você vai ter esse segundo pilar na sua vida. Você não vai conseguir ter fé se você não ler a palavra de Deus. Sai dessas redes sociais, para de ficar gastando tempo nesses vídeos curtos aí. Tem pessoas que passam 2 horas, 3 horas por dia nesses vídeos aí do Instagram, TikTok, não sei o que. Para com isso, meu querido. Dedica o teu tempo a Deus, ora a Deus. Desapega dessas coisas, pratica o desapego. Aquilo que domina nós é quem nós servimos. Se você é dominado por Instagram, por vídeos curtos de Instagram, por vídeos curtos de YouTube, por TikTok, por Quai e outros vídeos que sejam, outras redes sociais que sejam, você está servindo eles. Você está servindo. E quem está por trás dessas redes? Que mente é essa que está por trás, que está distraindo? Você está parecendo o Eutico. Lembra do Eutico lá de Atos? Salvo engano, Atos 16. Paulo pregando e ele na janela, olhando do lado da janela.
e de repente caiu e foi morto. Isso pode tirar a sua salvação, isso pode matar a sua fé. Gasta tempo com Deus em nome de Jesus. Dedica tempo com Deus, invista o seu tempo de oração. Você vai ver as portas se abrindo para você. Eu estou falando para você de algo que eu vivo. Há 30 anos eu vivo isso. Não é algo que eu ouvi falar, não. É algo que eu vivo, é algo que é real na minha vida. Todos os dias, todos os anos, ano após ano, eu vejo o Senhor, por sua bondade e graça, abrindo portas e portas para mim, de bênçãos materiais, de bênçãos espirituais. Desde quando eu me converti, eu tenho visto isso. Por quê? Porque eu obedeço esses princípios bíblicos. Por que eu obedeço esses princípios bíblicos? Porque está escrito aqui para obedecer. Está escrito, a palavra de Deus nos diz lá em Tiago ainda, capítulo 1, versículo 22, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Esse livro aqui, ele te afasta do pecado. Se você abandonar esse livro, o pecado te afasta dele. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum, consagra a seu Deus, faça jejum constantes, ore a Deus, busque, e a sua fé será grande. Peça ao Espírito Santo o dom da fé, aquela fé sobrenatural, e Deus será contigo, e a sua prole, a sua descendência, os seus pares serão abençoados também. Lembre-se do que eu te falei, tá bom, meu querido? Que Jesus te abençoe e te guarde, e que você fique na graça, na poderosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra-se dos dois pilares do verdadeiro discípulo de Cristo. Primeiro pilar, a autoridade. Não quebre esse pilar, não quebre ele, senão a maldição vem para a sua vida. Segundo pilar, a fé. Se alimenta da palavra de Deus. Jejum, oração. Eu não sei orar. Fala isso para Deus. Senhor, eu não sei orar. Já é uma oração. Fala isso para Deus. Você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome do Senhor Jesus. Amém.